Abre comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Amém? Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Todos já encontraram? Acompanha comigo a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Aleluia, glória a Deus. Que passagem tremenda. Jesus, ele estava em casa. E que casa é essa? Essa casa que Jesus estava, que era o seu quartel-general, era tão somente a casa de Simão Pedro. Aleluia. E ali eles chegando, souberam que ele estava ali na casa de Simão Pedro, e todos correram para lá. Mas era tanta gente que não tinha lugar mais para ninguém. E muitos estavam do lado de fora, mas eles estavam de bom grado, de bom coração, e ali eles ouviam Jesus pregar a sua palavra, a palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma vidas. E é isso que Jesus faz. Quando ele abria a boca para falar, saíam doces palavras da sua boca, a ponto de todos se maravilharem com a pregação do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. Versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Glória a Deus. Tremendo a atitude desses 4 homens, ao saberem que Jesus estava ali em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. Eles tomaram uma atitude que é muito difícil nos dias de hoje alguém fazer isso, tomar essa atitude. Eles saberem que existe uma pessoa paralítica. O paralítico ele não pode se mover para lugar nenhum, sempre está deitado em cima de um leito, sem poder se mover. Mas esses homens que conduziram aquele paralítico até a casa de Simão Pedro, eles creram
que algo extraordinário iria acontecer. Eles não duvidaram, eles usaram a fé. Ao chegar na casa de onde Jesus estava, ali eles não puderam entrar pela porta, porque não havia espaço para nada. Era um coladinho no outro, não podiam nem se mover, mas estavam todos ali ouvindo a palavra, e a palavra é o nosso alimento espiritual de cada dia. É a palavra. Quando você lê a palavra, ou quando você ouve a palavra, a tua alma está recebendo o alimento espiritual, e você está se fortalecendo ao ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Seria bom que hoje aqui no templo tivessem muita gente para se alimentarem da palavra, mas poucos estão hoje. Quem eram os amigos do paralítico de Cafarnaum? Eram companheiros de fé que o levaram até Jesus. Assim como a fé desses amigos, esse texto bíblico nos mostra que a nossa fé tem que ser ativa e eficaz, e não pensar nas condições ou circunstâncias difíceis. É necessário abrir espaço para o milagre acontecer. Diga glória a Deus. Como eu já falei, a casa era a casa de Simão Pedro, que Jesus estava, e ali era o seu quartel-general, aonde ele ia se hospedar, onde ele iria ficar, e muitas vezes querendo ter um repouso, mas imediatamente as pessoas avisavam que Jesus estava em determinado lugar, e as pessoas não mediam esforços para ir até onde Jesus se encontrava. E hoje é muito difícil as pessoas fazerem isso. Acompanha comigo o verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem tem poder para perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre ele estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aleluia! E ali esses homens, ao ouvirem a resposta de Jesus, porque Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece o
nosso pensar, o nosso falar, Ele conhece o nosso andar, o nosso deitar, o nosso acordar. Jesus conhece tudo. Não adianta a pessoa querer arrazoar em seu coração, se perguntar por que ele faz aquilo. Ele faz porque ele tem autoridade para fazer. E toda a autoridade está em seu nome. Amém? Aleluia. E qual era o pecado daquele paralítico de Cafarnaum? Qual era o pecado dele? Jesus apenas disse: filho, estão perdoados os teus pecados. Não tinha um pecado específico, mas sim uma paralisia que é um sinal de incapacidade de amar. Muitas vezes a pessoa ela adoece, ela fica enferma porque ela não ama, porque ela não sabe amar a si própria e não ama a seu próximo. E ela adoece e ela fica se perguntando por que é que ela está doente. E muitas vezes, quando adoece, recorre aos médicos e os médicos não diagnosticam a causa daquela enfermidade, daquela doença. E muitas vezes é uma enfermidade, uma doença espiritual causada pelo mal. E aqueles amigos levaram Jesus até ao médico dos médicos que cura toda e qualquer enfermidade. E Ele é o Deus que não apenas cura, mas Ele ressuscita mortos, como Ele ressuscitou a filha de Jairo, como Ele ressuscitou fugiu da mente, perdão, Lázaro, que estava morto há 4 dias, e ali Jesus chegando, mandou retirar a pedra, e retiraram a pedra, e ali Ele chamou aquele defunto para fora. E Lázaro, mesmo morto, ouviu a voz do Senhor Jesus, levantou-se e saiu para fora do túmulo. E todos ficaram admirados com o poder e a autoridade de Jesus Cristo. E hoje você pode até estar morto, espiritualmente falando, mas Jesus, Ele quer ressuscitar-te. Ele quer ressuscitar você, que não faz mais nada, que não pode fazer mais nada. Você está morto. Você não tem capacidade para mais nada. Mas se você crê, Jesus ressuscita a você. É só você crer como esses 4 amigos do paralítico de Cafarnaum, e a palavra não menciona o nome daquele paralítico, e ele é conhecido tão somente pelo paralítico de Cafarnaum. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem um louvor muito lindo
E eu gosto muito que ao louvor ressuscita. Muito lindo esse louvor, que foi inspirada na passagem de Lázaro, quando estava morto e ressuscitou. Amém? Verso 9, 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia! E ali os opositores de Jesus, ouvindo isso, ficaram todos envergonhados com o milagre que Jesus operou na vida daquele homem. Aquele homem que outrora não podia se mover nem para um lado nem para o outro, não podia ficar em pé, andar, ir no mercado, ir na cidade, porque era paralítico. Ele só ia se alguém levasse. E aquele homem estava preso espiritualmente por uma paralisia. E pelo que Jesus falou aqui, aquela paralisia foi a causa dos pecados que aquele homem carregava consigo, e ainda não tinha sido liberto dos pecados. Mas quando ele chegou ali, Jesus o perdoou. Não, Jesus não levou em conta os pecados que ele cometeu, se era grande ou pequeno, como muitos dizem por aí. Os meus pecados são bem pequenininhos. Mas não importa se é pequeno ou se é grande, tudo é pecado. Tudo é pecado. Um certo dia eu estava trabalhando, eu era vigilante, e na hora do almoço, os funcionários, quando saíam para almoçar, formavam uma fila de 20 metros a 25 para receberem a bandeja e se servirem. E ali o vigilante de plantão ficava observando aquelas pessoas para que eles não viessem tomar a vez de ninguém e para não causarem brigas. E eu aproveitava para pregar a palavra. E eu falei que Jesus estava bem próximo de voltar e seria bem rápido a sua volta, e os filhos de Deus que realmente fazem a sua vontade subiria no piscar de olhos, e não daria tempo mais para ninguém no arrebatamento. E um deles disse: não, irmão, quando Jesus voltar, eu me ajoelho e peço perdão. Digo: meu filho, não vai dar tempo para nada. Quando Jesus mandar as trombetas soarem, é como no fechar e piscar de olhos. Quando você olhar, os que eram de Deus subiram, e aqueles que não eram ficaram. Não adianta você querer pedir perdão nesse momento, porque não vai dar tempo. Você vai ter que enfrentar a grande tribulação, porque quando começar a grande tribulação, a igreja já estará na glória com o Deus Todo-Poderoso. Oh glória! Louvado seja Deus. O homem, ele se engana com qualquer coisa. Ele acha que
ele pode tudo. O cara não tem nem tempo para vir à casa de Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus pelo dia, pela vida, mas quer ser salvo do modo dele, e não é assim. A história do paralítico de Cafarnaum é um milagre de Jesus que aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O paralítico de Cafarnaum estava doente por causa do pecado e foi primeiramente perdoado, em seguida curado da paralisia. Oh, glórias! Louvado seja Deus! Versículo 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Oh, aleluia! Glória a Deus! Imagina nos dias de hoje, se Jesus estivesse aqui ou numa casa vizinha, e as pessoas ali querendo ver Jesus. Será que Jesus ia operar milagres ali? Porque hoje a fé está muito inoperante. As pessoas perderam a fé. Elas não têm fé para nada mais. É por isso que muitos milagres deixaram de acontecer na vida das pessoas, tão somente por falta de fé. Mas quando a pessoa bota a fé em prática, os milagres acontecem. Aleluias! Louvado seja Deus! Foi quando desceu pelo telhado como um grão de trigo, quando em terra, morrendo para o mundo e escolhendo viver para Deus, que recebeu libertação. Glória a Deus! Você sabe que o grão de trigo, quando cai na terra, ele morre para nascer outro. E esse paralítico é considerado como um grão de trigo, que ele morreu para o mundo e agora ele escolhe viver para Deus, escolhe fazer a vontade de Deus, não mais a vontade do mundo. A vontade do mundo hoje é só fazer a vontade da sua carne. Eles não querem mais saber de Deus. Eu vi um vídeo lá nos Estados Unidos que um lugar, Lahadai, o nome lá, todo o quarteirão pegou fogo. O fogo destruiu com tudo, matou muita gente, mas todos ficaram perplexos, porque somente uma casa não veio a incendiar. Todos ficaram admirados, se perguntando por que todas as casas pegaram fogo e somente essa ficou intacta. Porque ali tem um homem de Deus, e o homem, quando viu aquela situação, ele disse: meu Deus, poupe a minha vida e a vida da minha família. E a casa dele ficou intacta, totalmente intacta. O fogo não atingiu nada. Mas por que isso aconteceu? Por causa da fé. E porque ele é um homem que verdadeiramente faz a vontade de Deus. E ele não faz a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Por isso que
isso aconteceu. A fé ela pode ser o tamanho de um grão de mostarda. Mas se o momento difícil chegou até você, se a montanha está sobre a sua vida, você pode usar a tua fé e dizer para aquele monte, ergue-te daqui, lança-te no mar. E assim vai acontecer. E o monte não quer dizer um monte de barro, de areia, não. O monte é a enfermidade. O monte é a falta de emprego. O monte é a tua necessidade. E você precisa colocar a tua fé em prática. Você precisa ativar a tua fé para a tua fé ser uma fé eficaz. Aleluia. Louvado seja Deus. Esses amigos é que verdadeiramente são amigos das pessoas que procuram levar outras até Jesus, para que elas recebam Jesus Cristo como seu Salvador. Você sabe que as pessoas saem evangelizando, convidando as pessoas para irem até a igreja, para ouvirem a palavra, para que essas pessoas indo, elas ouvindo a palavra, elas recebem um convite para receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da vida delas. Esses são verdadeiramente amigos e marcam até encontros com aquela pessoa. Tal hora eu venho buscar você na sua casa, posso? Se a pessoa disser posso, se ela der um aval que sim, então aquela pessoa que falou de Jesus para ela vai até a casa dela para acompanhar ela até a casa de Deus. E ali chegando, a pessoa ouve a palavra, e se ela abrir o coração para a palavra vai penetrando no coração dela e vai operando milagres, a ponto dela ficar perplexa com o milagre que aconteceu, e a ponto de deixar outras pessoas abismadas com o milagre que foi operado na vida dela. É por isso que nós não devemos deixar a nossa fé guardada num cantinho. A nossa fé tem que estar em ação. E a fé é certeza das coisas que se esperam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diante da dificuldade que encontraram para chegar até Jesus, eles persistiram, foram corajosos e criativos, subindo no telhado da casa, abriram um buraco e desceram o paralítico. Diante da dificuldade, não desistiram, a fé permaneceu ativa e obtiveram o resultado que esperavam ver: a cura do paralítico. Glória a Deus. Foi uma ousadia muito grande, um atrevimento muito grande, deles não encontrarem nenhum espaço para entrarem até onde Jesus estava. Então eles subiram no telhado, fizeram um buraco, subiram aquele paralítico, desceram aquele paralítico através das cordas até onde estava Jesus. Eles creram, não desistiram, e ali Jesus opera aquele milagre na vida do paralítico. Hoje Ele quer operar um milagre na tua
tua vida também. Somente crê. Jesus, ele é especialista em operar milagres. Basta tão somente você crer. Ele perdoa os teus pecados, ele te cura da enfermidade e ele ainda salva a tua alma. Se hoje você que está aqui deseja ser salvo, só você que ainda não entregou a vida para Jesus Cristo, mas se você deseja receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da tua vida, sai do teu lugar e vem aqui na frente, por favor, e nós vamos orar por você. Só você que ainda não entregou a vida para Jesus, ou de repente você está afastado da presença do Pai, filho pródigo, filha pródiga, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Reata a tua aliança com o Pai. Não tem ninguém? Então amém. A igreja fique de pé em nome de Jesus.